27, Lobo-Guará. Então, nessa nossa 8ª aula aqui do módulo 2, nós vamos dar início aqui à instalação, certo? Eu já estou considerando aí que você, lá na aula lá, né, de download das ferramentas, onde nós disponibilizamos os links, estou considerando que você já tenha baixado, né, esse instalador, né? No caso, nós vamos executar o instalador local, né? Conforme a gente viu lá na aula lá de download das ferramentas, nós temos duas formas de instalar o Proteus, né? Ou a instalação web, que a gente baixa um pequeno arquivo e durante a instalação ele vai baixando o restante. Ou então a instalação local, né? Que ele já baixa um arquivo completo e não vai precisar mais baixar mais nada, né? Ele já vai estar completo para a instalação, certo? Então nós vamos executar aqui esse instalador, né? E esse instalador local, ele vai criar toda a estrutura de diretórios do Proteus, todas as pastas, né? Todos os arquivos, né? Ele vai baixar os arquivos necessários e ele vai fazer todo o processo, né? A única coisa que nós temos que fazer, e já fizemos, né? Era instalar o banco de dados, né? Criar um banco de dados, criar uma fonte de dados ODBC, configurar o DBAX, né? Instalar o licenceiro. E feito todo esse processo, né? Então a gente já está pronto para instalar o Proteus, né? Porque durante a instalação nós vamos informar esses dados, né, de cada uma dessas ferramentas, tranquilo? Então, antes da gente ir para o processo prático, né, eu preparei esse mapa mental, né, como de costume, que nós temos aqui como título da 8ª aula, né, 2.8, instalação e configuração do Proteus 12.1.27, Lobo-Guará, parte 1. Certo? Só lembrando que nós estamos aqui instalando a versão 27, né, mas à medida que a TOTS for lançando novas versões, a gente vai sempre atualizando aqui para novas versões aqui dentro do portal, beleza? Então, ó, os passos para a instalação, né? Então, primeiramente, né, aqui foi o que nós já fizemos, né? O primeiro passo foi criar um banco de dados, no caso o BD_Proteus do VPL, né? Depois criamos e configuramos a fonte de dados ODBC chamada FD_Proteus do VPL. Depois nós fizemos a instalação e configuração do DBAX, né, o Top Connect, que é a ferramenta que vai fazer com que o Proteus consiga se comunicar à fonte de dados, né, e assim acessar o banco de dados. Depois nós fizemos a instalação e configuração do licenciário virtual, né, que é o programa que faz o controle de uso de licença do Proteus. Né. E agora nós chegamos aqui na 5ª etapa, né, que é a instalação do Proteus 12.1.27, Lobo-Guará. Então, eu vou estar, como de costume, né, eu vou estar deixando esse mapa mental aqui, certo? Tanto ele em imagem, né, você vai poder baixar a imagem todinha dele aqui, como no formato, né, do Xmind, né, que é a ferramenta que eu utilizo, né, para poder gerar esse mapa mental. Lembrando que essa ferramenta Xmind, né, eu vou deixar o link para você baixar ela, né, a versão free, né, a versão gratuita dela, para poder você visualizar esses mapas mentais. Mas também você vai poder visualizar a imagem, né, a imagem desse mapa mental completo aqui, beleza? Então, vamos clicar aqui, né, no espaço da 5ª etapa aqui da instalação do instalador do Proteus. Pronto. Então aqui a primeira etapa aqui, né, a etapa 5.1 é executar o instalador como administrador, certo? Agora nós vamos aqui para a pasta, né? Eu já estou aqui dentro da pasta, certo? Do instalador do Proteus. Então, o primeiro passo aqui é a gente executar, né, esse instalador, né, como administrador, certo? Para não dar nenhum problema de permissão. Então, nós clicamos aqui com o botão direito. Só um detalhe, certo? Lembrando que para poder executar esse instalador, você precisa ter o Java instalado na sua máquina, certo? Nessa aula aqui eu deixei o link aí, né, para você acessar aí o site do Java, né, para poder efetuar o download, né, da última versão. Caso você tenha alguma dúvida, né, se tiver dado algum problema, você pode me comunicar, certo? Que eu vou estar lhe respondendo, lhe orientando aí no processo de instalação, beleza? Então agora nós vamos executar aqui, né, como administrador, certo? E ele vai iniciar aqui a aplicação. Aqui nós clicamos em sim, né, para confirmar que ele aceita. E aqui ele vai começar o processo de extração dos arquivos, né, e iniciar a instalação, beleza?
Só lembrando que tudo que nós estamos fazendo aqui tem tudo no mapa mental, certo? Você ir acompanhando aqui o passo a passo, tranquilo? Pronto, ó, a próxima tela que aparece aqui é o selecionar a linguagem, né? No caso vai ser português, né? Do Proteus, português do Brasil, então nós damos um OK. Certo? Na próxima tela aqui ele mostra a tela de bem-vindo, né? Da instalação do TOTS Proteus 12.1.27 e agora clique em próximo. Essa próxima tela é para indicar que nós concordamos com o termo, né, de contrato de licença. Marcamos aqui a primeira opção, clicamos em próximo. Aqui ó, é o caminho para a instalação, né, o diretório de instalação. Você pode deixar aqui mesmo, como ele está sugerindo, né, na pasta, no caminho aqui ctots/proteus. Mas eu criei aqui um outro diretório, né, se você quiser fazer o mesmo. Eu criei aqui uma pasta, né, da versão 27 do Proteus. Está aqui na unidade D. Essa daqui, Proteus _12 _1 _27. Clicamos em salvar. Porque à medida que forem surgindo outras versões, né, do Proteus, a gente vai só criando outros diretórios, né, e vai deixando as versões anteriores, né, para que a gente, caso a gente precise utilizar com outra versão, né, então a gente vai deixando ele aqui. Claro que a gente não vai deixar acumular, né? Mas a gente pode deixando aqui pelo menos as duas últimas versões do Proteus. Né? Então pronto, então eu defini aqui esse diretório, né? E agora nós clicamos em próximo. Aqui ele só informa, né, que o diretório já existe, pergunta se tem certeza que deseja instalar, clicamos em sim. Aqui ó, é um passo importante, né? Aqui as configurações lá do DBAX, né? Que foi o que nós fizemos naquela aula 2.6. Né? Então nós informamos aqui o banco de dados, a ferramenta que nós vamos utilizar. É o SQL Top Connect, né? O DBAX, idioma português, Brasil. Clicamos em próximo. Aqui, ó, ele pergunta, né, quais são os diretórios que vão ser instalados. Né? No caso, o TOTS Application Server, né, que é o app server. O TOTS Smart Client, né, que é a aplicação. E aqui nós vamos desmarcar esse TOTS DBAX, né? Que conforme a gente já viu em aulas anteriores, nós já instalamos, né, o DBAX, né, configuramos ele, né? Então a gente vai desmarcar, né, para que ele não afete, né, a instalação que nós fizemos na aula lá 2.6. Tá? Porque o intuito lá daquela aula foi mostrar para você, né, o passo a passo. Se nós marcarmos aqui, ele vai configurar tudo, né, mas aí você não vai entender de como é que essa ferramenta é utilizada. Certo? E os demais produtos, né, pode deixar em branco mesmo, clicamos em próximo. Aqui um ponto importante, certo? Aqui as configurações do TOTS App Server, né, que é a aplicação servidora do Proteus. A porta do serviço do App Server, né, a porta que nós vamos utilizar. Eu aqui no mapa mental, né, configurei a porta 1227, né, que é referente à versão do Proteus. Né. Mas fica aí a critério seu. Mas é preferível que você informe a mesma que nós estamos seguindo aqui para que você possa ir acompanhando aqui todo o processo de instalação. Certo? Então nós vamos informar aqui a porta 1227. Então é essa porta aqui que o App Server, né, o servidor App Server, fica recebendo as requisições lá do Smart Client. Certo? Aqui o nome do serviço, né, que conforme a gente já viu em outras aulas e a gente vai ver aqui também, a gente pode configurar o App Server para ser executado tanto em modo console, né, que é aquela janelinha lá do Windows, ou como um serviço do Windows. Né? Então isso aqui, quando nós criarmos o App Server como serviço do Windows, né, ele vai ter esse nome lá, no serviço do Windows. Então vamos botar aqui, vamos acrescentar aqui 1227, né? A descrição do serviço, né, do App Server. Vou botar aqui 1227. Aqui a porta do serviço de Web App, né? Aqui ele enfatiza aqui, né, que não pode ser igual ao do App Server. Então a gente pode fazer aqui o inverso, né, 7221. 7221. E agora nós clicamos em próximo, certo? Pronto. Então, conforme eu falei, né, aqui no mapa mental, ele vai descrevendo, né, todos os passo a passo que nós estamos fazendo aqui, beleza? Pronto, a outra etapa aqui, ó, é o DNS License Server, né, que nada mais é o IP onde o License Server foi instalado, né? Conforme a gente viu na aula anterior, a gente viu lá todo o processo de instalação e configuração do License Server. Né? Como ele está instalado aqui na minha máquina, eu vou informar localhost, certo? E a porta
pela qual ele atende às requisições, a porta padrão, é a porta 5555, certo? Então, caso você tenha o seu licenciamento instalado na sua máquina, você informa ou o IP da sua máquina ou o localhost, né? Mas é preferível que você informe o localhost mesmo. Caso a sua máquina mude o IP, né? Ele não vai perder isso aqui. Então, clicamos em próximo. E aqui ele vai dar início, né, ao processo da instalação do Proteus, certo? Vai começar a extrair as pastas, né? Vai criando aquela estrutura de diretórios, né, do Proteus e vai alimentando com os arquivos, certo? E agora a gente ia aguardando ele executando esse espaço, beleza? Ó, aqui nós já chegamos na 8ª etapa, né, aqui da instalação. Ele agora está baixando os dicionários, os menus, os helps, né? Já criou lá a estrutura do RPO, repositório de objeto. Só lembrando que nós vamos ter uma aula mais à frente, uma aula só sobre os diretórios do Proteus, né? Para conhecer toda a estrutura, né, de diretórios do Proteus, para que você tenha uma noção boa, né, da funcionalidade de cada uma dessas pastas, certo? Que foram criadas aqui pelo instalador, beleza? Então agora ele já começa aqui a instalação dos arquivos do Smart Client, né? Vamos acompanhar aí. Pronto, e aqui ele chegou, né, na etapa 12, né, que terminou, fez toda a extração, né, do diretório. Então antes da gente prosseguir aqui, eu vou entrar aqui lá no diretório, né, do Proteus, e aqui, ó, você pode ver a estrutura de diretórios que ele criou, né? Criou essa pastazinha Proteus, dentro dela, né, criou a pasta APO, que vai ficar o repositório de objeto, os binários, né, que é o Smart Client e o app server, certo? E criou o Proteus Data, né, que tem a System Load. Ele já montou aqui toda a estrutura de diretório, mas só lembrando mais uma vez, né, que uma aula mais à frente a gente vai conhecer mais detalhes de cada um desses diretórios aqui, beleza? Então voltando aqui, nós vamos agora clicar em próximo. Aqui ele só pergunta, né, se desejamos criar um atalho aqui para o app server, Smart Client, né? Marcamos aqui também para trabalho, e esses atalhos, né, vão ficar para todos os usuários, né? Então nós clicamos em próximo. Pronto, aí agora ele começa a extrair, né, os restantes dos arquivos, né? Naquela hora lá ele criou o diretório, copiou alguns arquivos, né? Mas agora ele está extraindo mais arquivos, né, para alimentar lá aquela estrutura de diretório, beleza? Então vamos aguardar aí mais um pouco, tranquilo? Aqui ele começa a extrair os arquivos do Smart Client, né, os handlers, os includes, que são as bibliotecas do ADVPL, né, uma pasta MyProject, que é uma pasta que ele sugere aqui para a gente salvar os projetos VPL, né, e tem outros programas aqui auxiliares. Certo? Pronto, prosseguindo aqui, né, ele agora está extraindo aqui os arquivos do app server, está instalando, né, o app server como um serviço, certo? E só lembrando, né, que na aula mais à frente a gente vai ver lá como configurar, né, o app server, né, e o restante dos programas para eles serem executados ou como um serviço, né, do Windows, ou em modo console, né, que é aquela telazinha igual do prompt e comando do Windows, certo? Aqui ele começa a startar o Wizard do Proteus, que é uma ferramenta auxiliar, né, que é a ferramenta onde nós passamos, né, todas essas informações durante a instalação. Aqui ele só executou, né, a tela para tentar estabelecer a comunicação, certo? Pronto, aqui chegou uma das etapas importantes, né, da instalação do Proteus, que é aqui que nós vamos configurar o Proteus, né, para se comunicar com o banco de dados. Né? No caso aqui, ó, como nós vamos utilizar a ferramenta DBAX, né, para que ele possa se comunicar com o SQL Server, nós vamos informar o DNS do servidor do DBAX, que no caso é o IP onde o DBAX, né, está instalado. Como ele está aqui na minha máquina, eu vou informar aqui localhost, certo? Você informa aí também, caso esteja instalado aí na sua máquina. Aqui é a porta, né, aquela porta padrão, né, conforme a gente viu lá na instalação e configuração do DBAX, que a porta padrão dele é a 7890, né, a porta que o servidor do DBAX atende às requisições, certo? O banco de dados, né, proprietário, no caso, é o MS SQL, né, que é o SQL Server que nós estamos utilizando aqui.
Aqui o drive, né, do banco vai ser o SQL Server Native Client 11.0, certo? Se no momento que você estiver fazendo essa instalação, tiver uma versão mais recente, você seleciona ela. Certo? Aqui, ó, outro ponto importante, o esquema ou banco de dados, né, que é o nome do banco de dados que nós criamos lá. No caso, o banco de dados que nós criamos lá no SQL Server, né, é o BD, né, de banco de dados, underline, Proteus, ADVPL. Certo? Aqui, ó, o DNS do servidor de banco de dados. Né? O DNS é sempre o IP, né, ou o local, né, que o programa, né, ou o servidor foi instalado. Certo? No caso aqui, o servidor SQL, né, está instalado na minha máquina, eu informo aqui localhost. O login, né, o login do banco de dados, né, o DBO, é o SA, né, que é aquele usuário padrão lá do SQL Server. E isso aqui é a senha do banco de dados, né? No caso é aquela senha que nós definimos durante a instalação do SQL Server. Então eu vou informar aqui a senha. E agora nós clicamos aqui em validar a conexão, né? Que ele vai tentar estabelecer, né? Conexão com o SQL Server. Né? Então o DBAccess aqui vai tentar estabelecer a comunicação com esse banco que nós informamos. Certo? Então clicamos aqui em validar a conexão. Vamos aguardar aqui. Pronto, conexão realizada com sucesso. Certo? Então a ferramenta DBAccess, né, conseguiu estabelecer a comunicação lá com o banco de dados, né, que nós informamos. Então através da fonte de dados que nós configuramos dentro do DBAccess, né, ele conseguiu se conectar a esse banco aqui. Certo? Então o Proteus agora está pronto, né, para utilizar o DBAccess para poder acessar o banco de dados SQL Server. Então conexão realizada com sucesso, damos um OK. E agora nós clicamos em gravar, né, que é para ele gravar essas informações que nós passamos. Pronto, conexão realizada com sucesso, damos outro OK. Pronto, e agora nós vamos seguir aqui a outra etapa, certo? Então, conforme eu lhe falei, né, para que nós pudéssemos instalar o Proteus, nós teríamos que ter instalado primeiro o banco de dados, o SQL Server, né, criado o banco de dados, que o Proteus vai se conectar, criada a fonte de dados ao DBC, que é onde nós informaríamos dentro do DBAccess, né? E ao final, na instalação, nós íamos configurar o DBAccess, né? Conforme o que a gente fez aqui. E se a gente não tivesse feito todos aqueles passos, né, ele ia dar um problema, certo? Então pronto, ó, selecione a localização, né? No caso é país Brasil, damos um OK. E agora vamos aguardar aqui ele inicializar o sistema. Vai executar o serviço do app server, né, e dos restantes dos programas que nós informamos aqui. Só lembrando mais uma vez, né, tudo que eu estou falando aqui, né, você pode ir acompanhando aqui no mapa mental, né, ele mostra aqui o passo a passo, certo? Todas as etapas envolvidas durante a instalação. E aqui, ó, é a parte, né, onde ele informa, né, o local de instalação do DBAccess, a porta, né, o banco de dados proprietário, o drive, o nome do banco de dados, né, todos aqueles procedimentos que nós fizemos, né, tem aqui tudo no mapa mental, certo? Então você pode ir seguindo aí esse passo a passo também, beleza? Pronto, passado aqui o processo, né, de inicialização do Proteus, né, ele demora um pouquinho, certo? Nessa outra etapa aqui, né, nós vamos informar o usuário, né, no caso, o usuário admin, que é o usuário padrão do Proteus, né, que ele vai validar aqui a autenticação no Proteus, certo? Então nós informamos aqui o usuário admin, a senha em branco, e clicamos em OK. Pronto, aqui ele está fazendo uma análise, né, do ambiente, validando as informações do ambiente, certo? Pronto, esse aqui é o Wizard, né? É um ambiente que ele permite nós fazermos todas as configurações, né? Do ambiente, do servidor de licença, né? De configurar algum aplicativo, o DBAccess, né? Então esse aqui é só a telazinha aqui. De todo esse processo que a gente fez aqui, o Wizard estava executando por baixo, né? Esse processo de instalação, certo?
Então, conforme você pode ver aqui, nessa etapa aí, né, ele mostra o ThoughtSuite, né, efetuarmos as configurações adicionais, por enquanto não vamos fazer, né, clique na seta em verde para sair da tela. Então nós vamos clicar aqui, ó, nessa setazinha aqui, certo? Para a gente sair aqui da tela, ele pergunta se quer finalizar o ThoughtSuite, clicamos em sim. Pronto, e aqui clicamos em finalizar, né? Que é o último passo aqui da instalação do Proteus, certo? Deixa eu voltar aqui no mapa mental. Pronto, aqui ele mostra, né, os processos todos finalizados da instalação. E agora nós clicamos aqui em próximo para finalizar a instalação. E aqui ele mostra, né, instalação terminada, espaços, 11 passos, clicamos em pronto. E aqui nós executamos, né, a instalação do Proteus, né, 12.1.27, certo? Através do seu instalador. Por hoje, né, nós vamos finalizar aqui essa aula, certo? Para que ela não fique tão extensa, certo? Mas na próxima aula, que é a parte 2, né, aqui da instalação e configuração do Proteus, nós vamos ver todos os processos, né, tanto de criação de serviço do app server, né, no Windows, como execução em modo console, né, conforme a gente já viu lá com o DBArch, né. Então, para que a aula não fique tão prolongada, né, a gente vai na outra aula, né, concluir, né, a gente vai fazer toda a configuração, né, subir os serviços, né, tanto de app server, do license server, do SQL server, verificar todos os serviços e configurar esse serviço, né? Que é a próxima etapa aqui na próxima aula, né, que nós vamos fazer, certo? Então nós finalizamos aqui essa quinta etapa, certo? E na segunda parte, né, nós vamos fazer esse procedimento aqui, que é toda a configuração, certo? Como você pode ver aqui, a gente vai fazer todo o processo, né, de criar o atalho, né, do Proteus, executar ele como em modo console, como executar um serviço, né, ou como em serviço do Windows, certo? E a gente vai fazer aqui todo esse procedimento e ao final a gente vai iniciar o Proteus, né? A gente vai subir todos os serviços e entrar dentro do Proteus, né, e entrar dentro de um módulo do Proteus para ver todo o seu funcionamento. Que a partir daí nós podemos verificar, né, que o Proteus está todo pronto, né, está todo configurado e instalado, né, para que nós possamos utilizar, né, nas próximas aulas, né, dos modos posteriores aqui do portal Proteus do VPL, beleza? Então eu espero que você tenha entendido aí, certo? Todo o processo de instalação e configuração do Proteus nessa parte 1, né, que é a parte 2 a gente vai ver na outra aula. E peço que você deixe aí seu comentário, né, o que é que achou dessa aula, se deu para entender, se ficou alguma dúvida, né, se ficou algo aí, se deu algum problema aí durante a sua instalação, você deixa aí seu comentário, certo, que eu vou estar lhe respondendo, certo, e vou estar lhe ajudando no que você precisar aí, tranquilo? Peço aí também mais uma vez que você deixe aí seu comentário, o que é que está achando aqui do portal Proteus do VPL, né, o que é que está achando das aulas, se está dando para entender, se eu estou falando muito rápido, né, ou que precisa ser melhorado. Quero que você dê sugestões, né, de melhorias para que a cada dia nós possamos ir colocando essas sugestões em prática, né, e melhorando aqui as aulas aqui do portal Proteus do VPL. Tranquilo? Então, por hoje nós finalizamos aqui mais essa aula e nos vemos aí na próxima aula aqui, que é da parte 2 da instalação e configuração do Proteus. Beleza? Então, um grande abraço e fica com Deus.